Shalom, shalom, amados. Mais um domingo para estarmos na presença de Deus, para celebrarmos ao nosso Deus, para cultuarmos aquele que é digno. Amém? Coloque a tua mão no seu coração e fale com Deus. Fale com Ele o que você precisa receber de palavra, de alinhamento, de alegria nesse dia. Amém? Em nome de Jesus, papai, estamos aqui. Queremos abrir esse culto no teu nome, Jesus. Queremos estar diante de ti para celebrar a tua graça, a tua misericórdia, que tu és um Deus incansável, tu não te cansas de nos perseguir e vir até nós, Senhor, e falar conosco, e trazer a tua palavra, e nos tirar, ó Rei da Glória, de lugares tão profundos de cativeiro, nos incentivando a ir adiante. Ó Pai querido, tu és Deus, verdadeiramente tu és Deus, e estamos colocando as nossas vidas diante de ti, a vida de cada irmão, de cada irmã, cada família aqui representada, papai. Estamos colocando diante de ti para que tu operes prodígios, maravilhas e sinais desse dia, nos curando profundamente no corpo, na alma, no espírito. O Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Hoje eu gostaria de deixar uma palavra aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, que fala a respeito desta manifestação que Cristo tem para nós. Eu estava me trocando, falando para Deus, meu esposo estava falando já que ele iria trazer a palavra essa noite, e aí eu estava meditando nas minhas próprias dificuldades, na minha própria vida, falando com Deus, e a palavra que ele me deu foi essa aqui, ó. Eu conheço a Cristo e este crucificado. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque decidir nada saber entre vocês, senão a Cristo, Jesus Cristo, e esse crucificado. Deus está falando a respeito, amados, se nós quisermos levar uma vida cristã que tenha representatividade diante de Deus, nós temos que aprender a andar na nossa cruz. Temos que aprender a andar crucificados e conhecer a Cristo crucificado. Primeiro o crucificado, depois o ressuscitado. Se queremos vida, primeiro temos que morrer. Então o Senhor vai te chamar, vai me chamar hoje para esse lugar. Em primeiro lugar de morte, depois para a ressurreição. Nós precisamos lembrar, amados, que antes do domingo da ressurreição, teve a sexta-feira da paixão, onde Cristo morreu. Amém? Então prepara o teu coração para esta palavra. Abra o teu espírito, abra o teu coração, peça entendimento para Deus, se manifeste naquilo que Deus tem para você hoje, deixe o Espírito Santo falar profundamente, não permita que os seus argumentos se levantem, amém? Porque às vezes o nosso argumento se levanta contra aquilo que Deus fala, às vezes estamos em guerra contra Deus, Ele fala, nós rebatemos, Ele fala, nós rebatemos, mas o Senhor está nos chamando hoje para pacificarmos o nosso coração, para colocarmos o nosso coração diante dele em humildade, falar, então tá bom, então me ensina. E nós, depois disso, permitirmos que esse ensino fique dentro do nosso coração e faça o efeito necessário. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero já deixar, depois o pastor Alexandre já vai trazer a palavra, eu quero deixar para vocês, amados, a respeito do nosso lugar de dizimar e ofertar. Está aqui, ó. Quero deixar para vocês, amém? Em nome de Jesus, se o Senhor tocar o teu coração, dízimos e ofertas nesse CNPJ, anote. Se você não conseguir pegar nesse tempo aí que estamos deixando na tela, fale com Deus, peça para Deus, Deus, a minha finança, como precisa ser a minha finança? Eu tenho que dar esse dízimo, eu tenho que dar oferta, como que é isso? Porque Deus nos chamou inteiros para a presença dele, amém? A parte das nossas finanças fazem parte do reino dos céus e elas precisam ser resgatadas pela palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu queria deixar, já deixei, agora vamos para a palavra do pastor Alexandre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Shalom, boa noite. Vou fazer uma oração, você que está com a sua Bíblia, abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 9, vai abrindo aí, que nós vamos ler um texto no capítulo 9, versículo 23. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua misericórdia, Senhor. Cremos, ó Pai amado, na visitação do teu Espírito Santo. Cremos, ó Pai amado, que nós estamos aqui para fazer a obra de Deus e nós cremos que o Senhor está à frente desta obra. E nós queremos consagrar todas as coisas a Ti, Pai. Queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor. E queremos, ó Pai amado, que cada vida que estiver ouvindo esta ministração, seja agora ou depois, ó Pai, sejam visitadas pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua graça. Em nome de Jesus, executa em nós aquilo que está no Teu coração, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero ler essa palavra aqui.
no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Amém? Abra a tua Bíblia aí, nós vamos ver em nome de Jesus. Diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos anjos. Verdadeiramente vos digo: alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, hoje eu quero. Nós temos um nome, nosso ministério, ele chama Ministério Morra. E a gente tinha esse ministério, nós paramos esse ministério, e nós então estávamos procurando outro nome. A nossa paternidade, o nosso apóstolo Éder Gregório, o ministério dele chama Brado dos Leões, e nós iríamos colocar esse nome, Brado dos Leões. Mas nós estávamos orando essa semana, e de quinta para sexta, o apóstolo mandou uma palavra, né? E nessa palavra ele falava o seguinte, que Esaú ele entregou o seu chamado para Deus, aquilo que Deus tinha dado para ele. Esaú entregou, Deus, ele tinha um chamado, ele tinha uma primogenitura, ele era um alvo de Deus para prosperar, para ir para frente, para receber do pai dele as bênçãos, mas ele trocou isso por um prato de lentilha. E o apóstolo então começou a explicar isso. Falou: olha, quando nós deixamos o ministério, nós estamos com esse espírito de Esaú. Nós trocamos o nosso ministério por nada, nós não queremos morrer, nós não queremos nos entregar, nós não queremos realmente fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer. E através dessa palavra, então, o Espírito Santo falou comigo e nós ficamos, então, convencidos que o Senhor está resgatando tudo, não só as nossas vidas, mas a palavra de Deus fala assim, para nós levantarmos aonde nós caímos. E Deus está resgatando o nosso ministério exatamente aonde ele parou e inclusive a respeito do nome. Então, o ministério que você congrega hoje, para você que congrega com a gente, ele se chama Ministério Morra. Daqui a pouco nós vamos colocar o logotipo para você conhecer. A minha esposa vai colocar agora, pastora Fátima, para você. É Ministério Morra, vem viver. Amém? Então, o que isso vai gerar? Por que eu estou falando isso hoje? Para dar esse testemunho para vocês de como Deus vai falando, vai encaixando as coisas. Esse é o nome do nosso ministério. Amém? Então, se alguém te perguntar, você congrega onde? Eu congrego no Ministério Morra de Duartina, com a pastora Fátima e com o pastor Alexandre. Amém? Então, para quem não sabe, às vezes está começando agora, não sei nem o que que é isso. Você é crente em Jesus Cristo, você é um cristão, uma cristã, e você congrega numa igreja evangélica chamada Ministério Morra, pastor Alexandre Monteiro e pastora Fátima Regina Monteiro. Ah, quem são os pastores dele? O pastor dele é o apóstolo Éder Gregório, de Comodoro, Mato Grosso, Brado dos Leões. Amém? Aí você vai dar a sua ficha inteira para quem tiver interessado, seja por curiosidade ou para saber mesmo onde você congrega. E qualquer dúvida a respeito disso, a pessoa quiser saber mais alguma coisa, quiser algum detalhe mais, mande nos procurar, sei lá. Amém? Em nome de Jesus. Então, o que acontece? Nessa palavra que nós lemos, nós entendemos que o Senhor Jesus ele tem um chamado para a minha vida e para a tua vida, para todas as vidas. Você tem um projeto, você nasceu com um propósito. Nós não viemos nessa terra, eu vim aqui por acaso, eu estou aqui, sei lá, vamos ver o que vai dar. Não, nós nascemos aqui por causa de um propósito. Deus tem um projeto para a minha vida e para a tua vida, para os teus filhos, para os teus netos. Sempre tem um projeto da parte de Deus para nós em todas as áreas. Na parte financeira, na parte de trabalho, na parte de casamento, na parte da escola, em tudo Deus tem um projeto para você. Na igreja, você tem um chamado de Deus. Então, o que acontece? Esse chamado, essa unção, ela é dada por Deus. E a palavra de Deus fala assim: a quem muito é dado, muito é exigido. Então, presta atenção para você ver que nas coisas que às vezes nós prestamos atenção, em políticos, em artistas, jogadores de futebol, pessoas que se destacam muito,
Se eles fazem alguma coisinha fora do padrão, você fala, poxa vida, eu não esperava isso dele. Eu não esperava essa resposta, eu não esperava essa conduta, eu não esperava esse procedimento. Pastor, autoridades, de um modo geral, a gente fala assim, eu não esperava isso do fulano ou da fulana. Por quê? Porque a unção que é nos dada, o dom que está em nós, o que Deus nos dá, isso requer uma conduta dentro da palavra de Deus. Então, se você tiver recebido muito da parte de Deus, em qualquer área, você também vai receber uma exigência no mesmo nível. O problema é que esse muito que nós recebemos no Espírito, e isso está pronto, isso está liberado da parte de Deus para nós andarmos nisso, para nós vivermos nisso. E aí entra a minha parte, a tua parte, que está agora escrito aqui em Lucas 9, que nós lemos, do versículo 23 para frente. Se você não tomar a sua cruz, não negar-se a si mesmo e não seguir a Jesus, você não vai conseguir desenvolver o teu chamado. E aí o que vai acontecer? Foi te dado muito, mas quando exigiram de você, quando a palavra exige de você, e ela vai exigir bastante de você, porque foi te dado muito, nós não conseguimos então corresponder à palavra. E aí nós caímos nesse problema, onde nós não conseguimos da outra vez entrar naquele nome que o ministério tinha, Ministério Morra. Então, quando eu tenho no meu ministério o nome de Ministério Morra, Vem Viver, eu tenho que morrer primeiro. Eu sou pastor de ministério. Depois a minha esposa tem que morrer. Depois os obreiros dessa casa têm que morrer. E as ovelhas dessa casa têm que morrer. Então hoje você está debaixo do ministério Morra, está debaixo dessa unção, debaixo dessa palavra. O que vai acontecer comigo então, pastor? Você tem que morrer. E mais o que é morrer? Morrer para as suas carnalidades, para as coisas desse mundo, para aquilo que você resiste à palavra de Deus, para aquilo que você não se encaixa, aquilo que você não se deixa fluir em Deus, aquilo que você não deixa Deus operar na tua vida. Então é isso que é morrer. E quando nós então morremos, nós nos negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo, nós estamos fazendo o mesmo caminho que ele fez. E aí estaremos mortos e poderemos então viver. Para termos vida e vida com abundância nessa terra, primeiro nós temos que morrer para a nossa natureza, porque a nossa natureza ela é caída. Não existe ninguém bonzinho, nós já nascemos com a nossa natureza caída. Agora nós morremos para essa natureza e podemos então fluir naquilo que Deus nos chamou para si. E nós temos um exemplo muito triste na palavra de Deus, que é a chamada de Sansão. Sansão ele foi chamado desde o começo como um nazireu de Deus. Ele era um homem separado, diz a palavra de Deus, desde o ventre. A mãe dele foi chamada, foi visitada, ela era estéril, esposa de Manoá, e um anjo veio para ela e falou assim: olha, você é estéril, mas você vai engravidar, você vai ter um filho. Já consagra essa criança desde já. Ela é chamada por Deus para ser nazireu, não vai passar navalha na cabeça dele, ele não vai poder beber bebida forte, você também já não bebe. E foi dando toda uma lista de conduta para ela, porque a unção que estava naquela criança já teria que começar a ser recebida desde a geração. E essa criança é gerada dentro desse ambiente, ela obedece, o pai dele vai, ele quer conversar com esse anjo, conversa e fala como que nós vamos criar essa criança, como que é a conduta, como que eu tenho que fazer com esse menino. E eles então cumprem todos os protocolos, tudo que o anjo ensinou. E Sansão vem à vida e ele vai crescendo, crescendo, e chega uma altura da vida dele que ele começa a desenvolver o seu ministério. Mas no momento que ele percebeu a unção que ele tinha, no momento que ele percebeu a força que ele tinha dada pelo Espírito Santo, no momento que ele viu que aquele voto que ele fizera com Deus, ou que Deus fizera com ele, estava funcionando de uma forma tão tremenda, ele começa a fazer uma coisa muito perigosa. Ele começa a brincar com a unção. E quando nós brincamos com a unção, quando nós brincamos com o nosso chamado, quando nós não levamos a sério aquilo que Deus colocou dentro de nós teremos problemas. Hoje, a maioria ou todos os problemas que eu passo e você está passando é porque você não levou a sério aquilo que Deus te chamou para ser. Quando nós não chamamos, quando nós não levamos a sério, quando nós temos uma conduta fora daquilo que é a palavra de Deus no nosso chamado, inevitavelmente teremos problemas. Passaremos por dificuldade. Por quê? Porque me foi dado algo a fazer e eu não fiz. E se eu não cumpro a minha parte da história, eu vou ter problema. E Deus, ele não se ausenta por causa disso.
Se você for ler lá em Juízes da história de Sansão, você vai perceber que Deus está operando através de Sansão, do começo até a sua morte. Todas as vezes que Sansão precisou de Deus para operar no dom que ele tinha, Deus se fazia presente. Todas as vezes. O problema é que Sansão começou a abusar da sorte. Sansão começou a entrar numa esfera, numa brincadeira. Ele brincava com a unção, brincava com o chamado, brincava com Deus, brincava principalmente com o diabo. E o problema é que Deus é nosso Pai. Ele até tolera umas brincadeirinhas de vez em quando. Mas essa brincadeirinha, ela cai na mão do teu adversário e do meu adversário. E o diabo não está brincando com você. O diabo não está brincando comigo. Ele não quer saber de brincadeira. Ele até nos convida para brincar, mas quando nós aceitamos a brincadeira dele, sabe que quando você era criança, uma criança vai te incitando, incitando a fazer uma arte, uma brincadeira, algo errado, e quando você faz, ela sai fora e deixa você no rolo? É o próprio capeta que faz isso. Ele chama você para brincadeira, vamos brincar, vamos fazer essa arte, vamos fazer isso aqui. E quando nós caímos na arapuca dele, ele se ausenta e deixa eu e você sozinhos no rolo. Então, o diabo foi incitando a Sansão. Você pode, você consegue. Olha a força que você tem, olha a unção que você tem. Você matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Você levantou um portão no seu ombro, subiu um monte com ele. Você pode muito mais do que isso. Nada vai te pegar. E ele começa então a dar crédito a essa voz carnal. Ele não pegou a cruz dele, seguiu Jesus para morrer. Mas ele preferiu ficar vivo e bem vivo, porque ele achava que ele vivo, ele faria alguma coisa. E ele então vai brincando, 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 até que ele chega a Dalila. E nós temos uma certa aversão a Dalila. A gente lê a Bíblia e fala assim: essa Dalila era uma tranqueira. Hoje, eu lendo a palavra de Deus, eu descobri que a Dalila ela era muito honesta. Porque se você for ler lá, ela falou para ele exatamente o que ela faria se ele desse o segredo para ela. Ela falou assim: me conta, que eu vou matar você, eu vou te ferrar, eu vou te entregar para os meus adversários. Ela não fica assim: ai, amor, você poderia me contar? Sou tão apaixonada por você. Se você me contar isso, você vai me realizar um sonho. Eu não vou fazer nada com o teu segredo. Vou proteger o seu segredo para sempre. Não. Ela falou: me conta. Eu vou arrebentar você. Ela foi honesta com ele. Ela estava sendo usada pelo adversário? Estava. Ela estava ganhando dinheiro para trair o próprio marido? Estava. Mas ela estava sendo honesta. Eu vou te trair. Se você me contar, eu vou te entregar. E ele então começa a brincar com ela. Começa a brincar com o adversário que estava dentro do quarto dele. Ah, se amarrar de um jeito aqui, eu eu perco a força. Aí amarrava, ele escapava. Se me amarrar de outro jeito, eu perco. Se fizer isso, eu perco. E aí depois de 3 vezes, ela fala assim: ah, você não me ama, você já 3 vezes me enganou. E até que ele pega e conta o segredo para ela. Se rasparem a minha cabeça com navalha, eu perco a minha força porque eu sou um nazireu de Deus. E é esse o meu problema e o teu. Nós vamos brincando, 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 brincando tanto, entramos tanto na nossa própria força, somos tão donos de nós mesmos, rejeitamos tanto o carregar da cruz, assumimos tanto a responsabilidade da nossa vida, que era para nós transferirmos para Jesus, que chega uma hora que nós perdemos a força e nem percebemos. Sansão então entrega o segredo para ela e ela fala para os filisteus: agora pode vir, que ele descobriu o seu coração para mim. E ele dorme no colo dela e vem uma pessoa e raspa a cabeça dele. E quando ela grita: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E ele levanta, pensando que ainda tem força, não sabia que Deus já se ausentara dele. E no momento que Deus se ausentou dele, então os filisteus já pegam ele, já furam os 2 olhos dele e já levam ele de escravo. E chega um dia que ele pega e fala assim: traga-nos Sansão para nos divertir. Estava tendo uma festa dos filisteus. E ele vai então para divertir aquele povo. E chega uma hora que chama ele lá para frente e ele fala assim para um moço que está com ele: apoia as minhas mãos nas 2 colunas centrais do templo. E o adversário não tinha percebido que o cabelo dele tinha crescido. Graças a Deus que nós temos um adversário que o Senhor muitas vezes tem que esconder algumas coisas dele para nós retomarmos a força.
Graças a Deus que Deus escondeu muitas coisas do meu adversário para eu estar aqui hoje. Porque senão eu não estaria mais aqui. Porque eu brinquei muito. Eu brinquei muito com as coisas. Ah, mas você foi o que? Responsável? Você veio de propósito? Não, não é um de propósito. Mas está fora da palavra. Não é que eu queria que acontecesse isso comigo. Sansão não queria que raspasse a cabeça dele. Mas ele foi brincando, 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 se envolvendo, até que raspou. Até que ele perdeu a força. Ele não queria perder a força. Eu não queria parar com o ministério, eu não queria interromper aquilo que Deus estava fazendo, eu não queria trair a confiança dos irmãos que congregavam comigo, trair a confiança da minha esposa, trair a confiança do Senhor Jesus Cristo, me decepcionar, eu não queria nada disso. Mas eu fui dando corda para as minhas carnalidades. Eu não peguei a minha cruz, segui a Jesus e morri. Eu pensava de um jeito, não, vou fazer assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Do meu jeito. E aí tiveram as consequências. Então, na tua vida, esse teu jeito vai ter que cair por terra. Pastor, eu queria mudar de vida. Então, muda de verdade. Toma a sua cruz, segue a Cristo e morre. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morre. E aí você vem viver. Mas para viver, eu tenho que morrer no Evangelho, sim. Você morre para suas carnalidades, para sua natureza humana e vem viver em Cristo, vem desfrutar daquilo que Cristo tem para nossas vidas. E Sansão está com as suas duas mãos ali, apoiadas naquelas colunas, e ele faz uma última oração. Ele fala assim: Deus, me dá força só mais esta vez, para que eu vingue pelo menos um dos meus olhos. Então o Espírito Santo visita ele de novo, ele empurra aquelas colunas, e aquela coluna cai, aquele templo cai, e ele fala assim: morra eu com os filisteus. E ele morreu e matou todos que estavam ali. E está escrito que ele morreu, ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Até esse versículo era a base, até então, do nome do nosso ministério. Ministério Morra. Nós vamos matar mais na nossa morte, quando nós nos entregarmos a Cristo de verdade em morte, do que na nossa vida. Mas agora o versículo que vai ser a base do nome do nosso ministério é: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Amém? Então o que acontece? Ele fala assim: ó, me deixa vingar um dos meus olhos. Sabe o que aconteceu? 50% da visão dele não teve mais como recuperar. Ele conseguiu recuperar uma visão. Ele pediu assim: me deixa vingar uma, metade pelo menos do que eu perdi, metade do que eu joguei no lixo. Se o senhor me der força, agora me vingue. A outra metade morreu com ele, foi enterrado. Não teve mais como fazer. Tem coisa que nós vamos brincar tanto que não vai dar tempo. Tem coisa que nós vamos perder tanto a visitação de Deus, vamos brincar tanto com a unção, vamos dar tantas respostas negativas daquilo que Deus está falando para nós, que não vai dar tempo de ser resgatado mais. Não vai dar tempo, literalmente. Nós vamos morrer com isso lá. Ah, mas eu creio na restituição, eu também creio. Eu creio que o Senhor pode remir o tempo, creio. Tenho orado por isso, por mim, por várias pessoas. Tenho pregado sobre isso e vou pregar sobre isso, que Deus vai redimir o tempo, vai trazer à existência aquilo que nós perdemos, vai restituir. Mas temos um exemplo bíblico. Senhor, metade da visão me dá, porque a outra metade eu sei que não vai dar tempo. Então nós temos que levar em conta o que aconteceu com aquele homem. Tomara que não aconteça comigo e com você, mas pode ser que aconteça. Pode ser que você já tenha perdido metade daquilo que Deus tinha para você por tanta resistência, por não querer morrer. Então, o convite de Deus hoje para nós é um convite muito sério, muito particular, muito amoroso. Fala, filho, você está a fim de triunfar? Você está a fim de ir para frente? Você está a fim de arrebentar a boca do balão? Morre. Nega essa carnalidade sua. Joga fora essas estruturas de raciocínio. Saia desse ambiente onde você está vendo que você já bateu, 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 bateu e não saiu do lugar. Abra mão disso. Tenha isso como lixo, como refúgio, como escória, como Paulo. Fala, isso aqui não presta para nada. E entra naquilo que Jesus tem e começa essa vida nova. Aí nós vamos aqui para esse capítulo de Lucas 9:23 que nós lemos. Jesus está falando assim: se vocês não me reconhecerem, eu também não vou reconhecer vocês lá. Mas o que Jesus estava falando de verdade? Ele falou assim: olha, se vocês não tiverem identificação com a minha palavra aqui na terra, parece que isso aqui era um ambiente para mim mais de salvação. Olha, se eu não reconhecer que Jesus é Jesus aqui na terra, eu vou morrer e não vou para o céu. Não, beleza, esse é um aspecto. Mas o que Jesus está falando aqui, eu quero até ler de novo. Ele está falando assim, ó.
Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, o que ele está falando aqui? Se você quiser, mais para cima, se você quiser ganhar sua vida, você vai ter que perder. Então, a gente não gosta de perder, porque o perder não faz parte da nossa vida, da nossa natureza. Só que aqui Jesus está falando assim, ó, perde a sua vida, perde isso que você tem de resistência à minha palavra, essa vida almática, terrena, carnal que você tem, essa natureza humana e tudo que você herdou dos seus antepassados, perde isso. E aí você vai ganhar a vida. Mas vai ganhar a vida para quê? Só a vida eterna? Só para ir para o céu? Não, você vai ganhar para reinar aqui. Você perde a sua vida aqui e você ganha a vida de Deus aqui. É isso que Jesus está falando. E se você não me negar diante do Pai, eu não vou te negar. Se você não me negar, eu não vou te negar diante do Pai. Ou seja, se você me colocar para funcionar aqui na terra, se você deixar e realmente eu dirigir a sua vida aqui na terra, se você negar a si mesmo, tomar sua cruz e morrer, eu vou dirigir você aqui. Então eu vou te apresentar diante do Pai. É uma lógica. Pai, ó, tá tudo bem. O Alexandre morreu, a Rita morreu, o Bruno morreu, a Maiara e o Richard morreram, a Gabriele morreu, o Paulo Roberto Monteiro morreu, a irmã Fátima morreu, a irmã Maria morreu, minha esposa morreu, e quem mais assistia esse culto morreu. Então, Jesus quer dar testemunho da minha vida e da sua vida diante do Pai. Ele quer assinar embaixo, falar assim, ó, essas pessoas aqui morreram. Eles negaram a si mesmos, eles entenderam quem eu sou. Eles se negaram, eles tomaram a minha cruz e eles morreram. Eles abriram mão deles para que eu vivesse neles, Pai. Então Jesus vai sentar, fazer uma reunião com o próprio Deus, me apresentando e te apresentando. Pai, eu te libero, eu te autorizo, eu te peço, pode abençoar, porque ele morreu. Pode falar com ele dessa forma, pode deixar ele caminhar, abre esse entendimento para ele, libera essa unção, essa sabedoria, porque agora ele entendeu. E é por isso então que nós estamos aqui, para falar assim, não se envergonhe. O que é não se envergonhar? Não se envergonhe do projeto que Deus te deu. Não se envergonhe da palavra que Deus revelou para você. Não se envergonhe daquilo que você é em Deus, do teu chamado, da sua vida, para que você possa ser aprovado aqui. É uma coisa que nós olhamos assim, mas eu não queria essa vida para mim. Existem muitas coisas na minha vida que estão acontecendo hoje que eu não queria para mim. Mas eu estou baseado lá em Naamã, que ele teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ficar limpo. O profeta falou para ele: mergulha 7 vezes, a sua pele vai ficar como de uma criança. Então eu estou debaixo dessa unção, dessa palavra, dessa direção. Mergulhar. Você precisa ter uma palavra para você andar. Porque na hora que chegar as coisas que você não quer, essa palavra vai te ajudar. A palavra que me ajuda é essa. Quando chega um negócio que eu começo a pensar, a resistir, eu falo, opa, tem que mergulhar. Eu vou lá e mergulho. Eu não sei da sua vida, mas a minha. 95% das coisas que eu pensava de pronto e falava não ou sim, estava errado. Eu sou uma pessoa tão carnal, todo mundo é carnal, sem a presença de Deus. Mas a minha vida eu achava muito exagerado. Porque assim, o índice de erro que eu cometo, se eu não depender da palavra de Deus, é absurda. Se eu falar não, é sim. Se eu falar sim, é não. Eu sou o rei de fazer o contrário. Então, eu preciso vigiar demais. Porque as minhas impressões, aquilo que eu entendo, aquilo que eu faço no meu intelecto, no Alexandre Monteiro, CPF 120, 138, 258, 03, são um fracasso. Tem gente que, mesmo nessa natureza aqui dessa terra, ela tem uma linha de raciocínio legal, ela até consegue equilibrar um pouco as coisas. Eu não consigo. Se eu ficar na minha natureza, se eu ficar do jeito assim do que eu penso no primeiro momento, eu faço besteira. Então, eu preciso estar muito conectado com Deus. Eu preciso estar muito antenado no que Jesus está falando. Eu preciso estar muito envolto na palavra de Deus, do Espírito Santo, porque senão é problema. Porque eu tenho um ímpeto muito esquisito. Ah, vamos fazer tal coisa? Não. Eu não penso. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Eu não penso. Eu não processo aquilo. Eu percebo que eu tenho uma coisa muito rápida do sim ou do não.
só que sem passar pelo crivo da palavra. E depois o que acontece com pessoas assim, que talvez tenham outras me assistindo? Tomara que seja só eu, né? Mas se você também é assim, o que acontece com as nossas vidas? Nós passamos demasiadamente, muitas vezes, vergonha. Porque você fala não, o que era para falar assim. Você fala sim, o que era para falar não. Você não quer fazer o que era para fazer. Você faz o que não era para fazer. Ou seja, a gente está sempre fora. E aí, quando Deus dava a graça de eu retroceder, eu passava vergonha. E geralmente porque estava totalmente fora daquilo que Deus havia falado comigo. Havia algo dentro de Deus para minha vida e eu falava sempre não, ou eu falava sempre sim, mas ao contrário do que era a palavra. E esse é o nosso problema, nós precisamos nos encaixar na palavra. Então Jesus falando, morre, dependa do meu espírito, para quando a voz vier, para quando a notícia chegar, você tenha calma, você seja tardio para falar, pronto para ouvir, vai processar, rumina a informação, fala daqui a pouco eu respondo, espera um pouco, deixa eu orar primeiro, deixa eu pensar nisso, analisar, jogar fora todos esses rompantes, essa coisa monteiro de ser. Tudo a gente quer levar no peito, a gente é muito bom, a gente é muito forte. Agora pega e senta com os monteiros aí agora que tem de 50 anos para frente, para você ver a força que nós tínhamos, como nos arrebentou. Se tiver a oportunidade de conversar um pouco com os meus tios, com as minhas tias, comigo, senta para conversar e vê o resultado dessa força toda, desse orgulho todo, dessa arrogância toda. Isso não pode dar certo, porque justamente estabelece o contrário da palavra. Se Deus está falando, negue a si mesmo, e eu era ensimesmado, só existia eu no mundo, como que eu vou dar certo? Se eu não me nego em nada, é o que eu quero ou não é nada? É do meu jeito ou não é nada? Como que você vai dar certo se Deus está falando para você, se negue? E você que comanda tudo, como que você vai sair do lugar? Não tem como. Se você não quer tomar a cruz, eu não quero tomar a cruz. Jesus já tomou a cruz para mim. Ele está falando, ó, tem uma cruz para você. Eu já tomei a cruz, fiz a minha parte, carreguei, morri, ressuscitei. Agora, essa é a sua. Não joga no lombo de Jesus, não. A sua cruz é sua mesmo. O negar-se a si mesmo é a nossa parte. E fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Então, não adianta a gente transferir responsabilidade. Não adianta a gente falar assim, não, eu creio que Jesus já conquistou tudo para mim, eu estou na boa, ele já carregou a cruz, agora é só desfrutar. Você não vai conseguir, nós vamos morrer frustrados, porque temos que negar-se a si mesmo. Temos que ter essa consciência. Olha, para o Senhor Jesus me apresentar diante do Pai, primeiro eu tenho que deixar ele se apresentar dentro de mim. O que ele constrói dentro de mim, ele tem coragem de apresentar para o Pai. Porque você já pensou se ele apresentar ao Pai a minha vida natural? Eu ia morrer na hora. Verdade. Porque eu não teria a graça, eu não teria como ser apresentado diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Com o nível de santidade máxima, ele vem da minha natureza humana. Eu comandando alguma coisa. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo, quando eu me deixo revestir pelo Senhor Jesus Cristo, ele chega e fala assim, esse é o Alexandre, que morreu na cruz lá, que aceitou morrer, que aceitou carregar a cruz, que aceitou negar-se a si mesmo, ele morreu na carnalidade dele, e eu estou te apresentando, ele é teu filho. Aí eu posso me chegar diante de Deus. Aí você pode chegar diante de Deus. Aí nós teremos uma assinatura. Nós somos uma assinatura. Hoje, a nossa vida, como uma carta viva, muitas vezes ela não tem assinatura. Ela não tem quem nos apresente. E aí chega aquele monte de coisa escrita ali. Só besteira. Um monte. Jesus vai ler tudo aquilo lá e fala assim, cara, não vou conseguir assinar isso. Faz isso aqui, ó. Ele devolve a vida para você. Ele fala assim, viu, acerta isso aqui. Vai lá, vai ler Bíblia, vai orar, vai buscar o Espírito Santo, vai clamar pela misericórdia do meu Pai, aplica o meu sangue, o meu nome, até que uns dias você volta, traz de novo a sua carta, se apresenta de novo. Cara, eu quero assinar, mas tá difícil. Morre. Nega a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Por que siga-me? É os passos dele, não tem como dar errado. Se Jesus fala assim, ó, eu faço o que eu vejo o meu pai fazendo. Se eu sigo ele, eu vou fazer o que ele viu o pai dele fazendo. E como que isso vai dar errado? Não tem como dar errado. Agora, nós queremos falar assim, não, mas eu aceito Jesus. Jesus é meu Senhor, meu Salvador.
Meu Deus, eu amo ele de todo o meu coração, não tem nada melhor que ele na minha vida. Só que eu não vou me negar, porque isso aqui eu já nasci assim mesmo, eu sou assim, é assim que eu falo. Tem uns nomes aqui que eu não quero abrir mão, eu xingo um pouco eu oro, um pouco eu xingo, um pouco eu estou na carne, um pouco eu estou no espírito, um pouco eu sou crente, um pouco eu não sou. Não tem como. Não vai ter que a Bíblia fala assim que intimidade tem, ou que ligação tem a luz com as trevas. Da mesma fonte não vai jorrar água doce e água salgada. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como que você vai andar com Jesus se ele não está de acordo, se você não está de acordo com aquilo que ele fala para você fazer? Pastor, mas eu não vou ser perfeito. Claro que não, nem eu. E o que vai ser, o que vai fazer a diferença? Nós vamos tomar ceia daqui a pouco. E o que vai ser a diferença? O que Jesus está buscando? Que coração é esse que ele está buscando desse nega a si mesmo? Uma disposição de. Aleluia. De verdade. Não é aquela coisa meia boca, não. Mas aquela coisa assim, não. Fulano está com um problema, mas ele de verdade está me buscando para sair. Isso também nos apresenta diante de Deus. E nos apresenta para a salvação mesmo, para a libertação, para a cura. Porque nós não estamos conseguindo, estar falando, pai, eu não estou conseguindo, mas eu quero, já reconheço que isso é pecado, eu sei que isso não é que está errado, não, eu sei que é pecado, eu sei que está fora da tua palavra, mas eu não estou conseguindo, me ajuda, me visita, me restaura, me fortalece. E aí, então, nós não estaremos perfeitos ainda em atitude, mas já estaremos perfeitos por querermos aquilo que Jesus quer para nós. Aleluia. Não entramos aí, não conseguimos andar ainda nessa perfeição. Até falamos alguma coisa que não é para falar, até pensamos alguma coisa que não é para falar, para pensar. Temos condutas que não eram para ter. Mas qual que é a disposição do teu coração agora? Eu quero mudança, pastor, de verdade. Eu quero sair dessa vida de verdade. Eu quero uma outra coisa para mim de verdade. E aí Jesus, que sonda o teu coração, que esquadrinha os teus rins, que sabe tudo de você, fala, não, realmente eu posso assinar embaixo, porque ele quer. E é por isso que nós vamos tomar ceia agora. E é por isso que você, se você tem o seu suco de uva, o seu pão, pega aí, que nós vamos estar orando. E não é porque você é perfeito. Pastor, mas eu não tenho que estar num grau de santidade muito alto para eu tomar Santa Ceia, porque eu aprendi assim lá na igreja. Eu também aprendi assim. Só que eu ensino errado. Porque eu tenho aprendido de uns anos para cá que a Santa Ceia é para justamente para corações arrependidos, que querem mudança e que entendem que se ingerirem a Cristo, se realmente comerem da presença do próprio Cristo, o Cristo vivo, isso que está dentro de nós, a vida de Cristo que vai para dentro de nós, vai nos trazer, então, uma condição muito melhor, um jeito muito melhor da gente vencer isso que nós estamos com problema. Agora, se nós não comemos e não bebemos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, se nós não nos fortalecemos através da ceia, vai ficar muito mais difícil. Aí eu tinha aprendido há anos atrás, que tinha que ser assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu. Aí pode tomar ceia. Um, dois, três, quatro. Eu tinha que ser o mais importante do céu. Agora você está num nível de santidade, pode tomar ceia. Não vai dar, aí eu não vou tomar ceia nunca. Na verdade, as pessoas que pregam isso, elas estão bem encaixadas naquilo que Jesus falou para os fariseus, para os saduceus, para aquele povo lá. Vocês colocam um peso nas costas dos outros que vocês mesmos não carregam. Vocês fazem uma exigência para o povo, mas vocês mesmos não cumprem isso. Porque as pessoas que pregam no altar hoje, para tomar Santa Ceia tem que estar com a sua vida perfeita, ele está sendo hipócrita e mentiroso, porque ele está tomando e ele está cheio de problema também. Se eu falar para você, só toma se você tiver num nível de santidade exagerado, então eu também não posso tomar, porque eu também não estou. Agora, se eu falar para você assim, se você de verdade está arrependido, está a fim de mudança, está falando para Jesus, me muda, me visita, me fortalece, me transforma, eu quero. Isso é real dentro de você, então você está habilitado, como eu estou habilitado, a lançar mão do corpo e do sangue de Cristo e tomar para fortalecimento. Então, eu tenho o costume de tomar Santa Ceia assim, por algo que eu preciso conquistar. Então, por exemplo, para a sua vida, eu preciso de uma cura física. Então, faça isso. Quando nós estivermos orando aqui, fala assim, eu vou tomar essa Santa Ceia, eu quero ingerir a tua presença por uma cura física, eu estou doente no meu corpo. Pai, eu quero tomar por aquilo que você estiver passando.
Cada um tem um problema. Então, coma Jesus Cristo e beba Jesus Cristo com um propósito. Fala, eu preciso de uma visitação nessa área específica. Me revela o que eu tenho que fazer para sair disso. Me mostra onde está o problema, me fortalece, me dá graça, me dá direção, me dá sabedoria. E aí Deus vai, então, te visitar exatamente onde está o teu problema. E você vai perceber que a Santa Ceia vai começar a te levantar. Você vai começar a mudar. Isso te anima. Para domingo que vem você tomar outra Santa Ceia. Porque se você tomar uma hoje, agora que você vai tomar pelo teu corpo físico, e você for curado, que eu creio que você será curado, para domingo que vem você vai se animar a tomar por outra coisa. E assim Deus vai nos visitando de glória em glória, dando os passo a passos, para a gente poder realmente cada vez mais ter vontade de negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Nós vamos perceber que isso é bom. Sabe qual era o engano? Na minha vida, pelo menos, eu achava que isso era muito ruim. Ah, não precisa de tudo isso. Eu tenho bastante entendimento. Eu já tenho 45 anos, que eu tinha na época 47. Eu tenho uma vivência, eu tenho uma experiência. Poxa, eu tenho 70 anos, tenho 60, tenho 50, tenho 40, tenho 30. Olha o tanto de coisa que eu já passei. Dá para eu decidir isso. Dá para eu fazer diferente. Não preciso de tudo isso também. Esse é um engano que se estabelece. Sansão ele pensava justamente isso. Ah, não precisa se guardar de tanta coisa. Dá para eu ficar com uma prostituta aqui, com outra lá. Dá para eu falar o segredo para minha mulher? Ah, não, o que é isso? Olha o poder de Deus que eu tenho. Sou consagrado desde criança. Tenho um chamamento muito forte. Cresci minha mãe contando a história que o anjo veio falar com ela. Depois falou com ela e com meu pai. Depois eles viram o anjo subindo. Quando eles entregaram um holocausto, um sacrifício, meu pai e minha mãe viram o anjo subindo naquela fumaça. Meu pai ficou com medo que ia matar, que eles iam morrer. Minha mãe falou, louco, mas se a gente fosse morrer, Deus só ia me matar, iria te matar, não ia vir aqui te dar uma promessa, falar que a gente ia ter um filho, fica tranquilo. Então Deus é bom, olha que beleza. E eu nasci, tudo acontecendo, eu sou forte. E foi fazendo isso. Então é justamente esse engano que pegou Sansão. E é esse engano que pega a gente. Não, o que é isso? Não é tudo isso também, não. Ô, louco, Deus é gente boa. Deus é meu pai, ele é gente boníssima. Ele ama e ama demais. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse por mim e por você. Essas buchas que nós somos. Então ele ama muito. É um amor incalculável. Mas ainda assim tem a palavra de Deus para a gente seguir. E se a gente se firmar nas nossas experiências, nos nossos conhecimentos, naquilo que nós somos, nós vamos chegar exatamente onde nós chegamos até agora, a lugar nenhum. Ou para piorar, em lugares tristes que você não gostaria de estar hoje e que você está e eu estou. Mas em nome de Jesus, se nós nos posicionarmos, se nós realmente negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguir os passos de Jesus certinho, nós vamos sair de todos esses ambientes espirituais de prisão, de fracasso, de dor, de desespero. Nós vamos vencer tudo isso aí. Jesus é bom, irmãos. O que ele tem feito na minha vida nos últimos dias, eu posso falar para vocês de verdade, Jesus é muito bom. Porque se ele não fosse muito bom, não daria para reverter o quadro. É a bondade dele. Então eu creio que essa bondade quer te alcançar em todas as áreas, quer me alcançar em outras áreas, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Pega o teu suco, o teu pão em nome de Jesus e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a Ti esse suco de uva, esse pão. E para cada um, ó Pai amado, que conseguiu preparar também, eu quero consagrar ao Senhor que agora esses elementos são transformados no Teu corpo e no Teu sangue. E verdadeiramente, ó Pai amado, seremos alimentados pela Tua presença. Cada um agora apresentará um propósito, uma necessidade. E em nome de Jesus, Pai, perdoa nossos pecados. E nos visita, Pai, para sermos restaurados e visitados exatamente onde precisamos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por esta porta de escape. Muito obrigado pela tua direção de podermos ter condições de ingerir ao Senhor e ter, ó Pai amado, a tua própria ressurreição dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode ceiar em nome de Jesus Cristo. Amém. Para você que não conseguiu fazer a Santa Ceia hoje, não esqueça, domingo que vem, prepara o seu suco, prepara o seu pão.
Esteja ceando. É muito importante, é uma prática deixada pelo Senhor Jesus como uma saída tremenda para nossas vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, minha esposa vai estar orando para encerrar. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória. Quarta-feira nós temos aqui em casa projeto Bate-Papo com Jesus, é presencial. Você que é de Duartina, de Cabralha, puder estar vindo, de Bauru, é uma bênção. Quinta-feira, às 20 horas, novamente o culto. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê livramento. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Falei até a semana que vem, mas vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Papai, nós queremos colocar diante de Ti cada uma dessas palavras, dessas santas palavras, Senhor. Tu tens dado, ao Rei da Glória, às nossas vidas um alimento poderosíssimo, Pai, que é negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e Te seguir, Papai. Bem que no começo tu disseste, eu conheço Cristo, e Cristo crucificado. E o morrer, ó Rei da Glória, é o caminho para a ressurreição. Existe, sim, a sexta-feira da paixão, em qual morremos, ó Rei da Glória, mas também existe, ó Deus, o domingo da ressurreição. E é isso que nós queremos ter com pessoas que se achegaram a Cristo, no domingo da ressurreição, onde desse lugar, em Cristo, reinamos, onde desse lugar, em Cristo, temos sacerdócio, onde desse lugar, em Cristo, podemos ver aquilo que o Pai está fazendo, chamarmos a existência na terra e levarmos uma vida diferenciada daquilo que é o mundo, papai, em paz, em alegria, em sossego, em felicidade, ó Rei da Glória, em vitória. Não que não tenhamos mais guerras, não é isso, Senhor, porque tu dizes na tua palavra, no mundo tereis aflições, mas nós estaremos, ó Rei da Glória, abraçados contigo na vitória da cruz, a morte e a ressurreição. Como tu dizes lá no livro de Apocalipse, eis que eu olhei e o que eu vi um cordeiro como que morto, mas ele estava ressuscitado, mas de repente nós olhamos e vemos um leão. É assim que nós queremos viver, ó Rei da Glória, como mortos, mas depois ressuscitados em Cristo, para louvor da tua glória, papai. Toda sabedoria humana, ela ensoberbece, mas, papai querido, tu diz na tua palavra que o amor constrói. Inunda-nos do amor que tu tens por nós, para que sejamos fortes, somos amados, e é o teu amor que nos leva adiante. Não é na força do nosso braço, mas é no poder do teu amor. As fraquezas que há em nós, elas são vencidas no poder do teu amor. Faz isso pela tua igreja, pela tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e até a semana que vem. Shalom, shalom. Deixa eu pegar aqui o controle para desligar. Shalom, shalom. Até quinta-feira, às 8 da noite. Amém? Em nome de Jesus. Deus